Bom, pessoal, boa noite. Eu acho que é bom que alguns aqui já me conhecem, porque aqui eu já me sinto em casa, né? Então, o pessoal que já me conhece já até falou um boa noite mais enfático, né? Porque sabe que eu vou cobrar, obviamente, né? Porque sou imperfeita, e como todo ser humano imperfeito, e nós vamos falar sobre isso, né? É até oportuno, porque nós vamos falar sobre fé. E a fé também ela é assim, de vez em quando a gente está muito bem, de vez em quando a gente está mais ou menos. Então, como nós ainda não somos, não temos a fé robusta, né, que nem diz Kardec pra gente, a gente ainda precisa, às vezes, de algumas bengalinhas. E uma das bengalas é o boa noite. Ainda na prece, né, foi sugerido pra gente se desligar das coisas do lado de fora. Né? E a gente sabe que, às vezes, se desligar do mundo é muito complicado. Mas quando a gente se desliga, a gente tira um peso. E aí o nosso boa noite ele costuma ser mais suave. Porque o que nos pesa? São as preocupações. Então, quando a gente está muito preocupada, a gente acaba não se libertando de algumas coisas. Mas quando a gente se desliga da terra, a gente se liga com as coisas do céu. Ou do mundo espiritual para nós espíritas. Né? E se ligar com as coisas que estão fora do plano físico é maravilhoso. E nos dá uma leveza peculiar dos espíritos evoluídos. E pensando que cá estamos nós... e toda vez que nós vemos aqui, a gente tem a certeza de que a gente está encontrando o nosso melhor amigo. Pelo menos ao meu ver, e eu acho que muitos vão concordar comigo, é o amigo inigualável, incomparável, inenarrável, que é Jesus. E se a gente tivesse a oportunidade, né, de entender, internalizar que a gente está aqui com Jesus, como seria o boa noite para Jesus? Né? Então, eu tenho certeza que baseado nesse boa noite, que para Jesus seria, como eu falei, inigualável, eu vou perguntar de novo para a gente. Boa noite. Boa noite. Alguns até ficaram mais ansiosos. Por quê? Porque falar com Jesus é sem tamanho, não é? Vamos combinar. É maravilhoso, eu também acho isso. E toda vez que eu lembro disso, eu fico mais feliz. Porque eu falo assim, trabalhar para Jesus, estar com Jesus, na presença dele, realmente, não é Mastercard não, mas não tem preço. E aí, baseado nisso, né, no não ter preço, nós vamos falar sobre fé. Mas a gente não pode falar sobre o poder que ela exerce sobre nós, né, o que é isso, sem conceituá-la. Até porque a gente vive hoje num mundo onde, no século lá 19, né, 18 para 19, ouvia-se muito, mataram Deus. É o que a gente ouve falar. Né? E hoje em dia não, a gente está numa fase que Deus está em evidência. Deus hoje em dia ele tem poder. Então a gente vê muita gente falar que é incrédulo, alguns te olham assim. Se você fala que você tem uma religião, todo mundo já te olha diferente. Ah, você é cristão? Sim, sou cristão porque eu sigo a Cristo. E todos nós somos cristãos, né? Não podemos duvidar nem olvidar disto. Então todos nós hoje em dia temos essa fé. Só que tem um problema. Hoje em dia as pessoas não estão buscando a fé, né, pela fé. Tem um trocadilho que diz que estão buscando as bênçãos de um Deus de bênção e não as bênçãos de Deus. E é verdade. Quando se fala que se está buscando um Deus de bênção, né, a gente está pensando que eu vou me tornar religioso e com isso todos os meus problemas vão acabar, eu vou me tornar a pessoa mais bem-sucedida do mundo e está ótimo. Né? Então é melhor viver com Cristo. E é um problema, porque se a gente for pensar lá, né, antes de Jesus vir, ele veio exatamente por isso. Porque as pessoas se perderam no meio do caminho e estavam buscando a Deus, achando que buscar a Deus significa ter sucesso financeiro. Quando, na verdade, buscar a Deus é algo muito mais complexo e muito maior do que tudo isso. E para nós espíritas, muito mais. Então, a gente está aqui buscando as bênçãos de Deus. Em qual sentido? Da sua misericórdia, do seu amor, do entendimento, de realmente compreender essa essência divina que transcende a tudo isso que a gente está acostumado a ver. E é baseado nessa bênção de Deus que nós estamos aqui. E é sobre essa fé que nós vamos falar. Né? Não essa fé do troca-troca, mas essa fé que transcende a tudo e que nos dá um entendimento maior. E eu tenho certeza que nós escolhemos essa doutrina de amor exatamente por isso. Porque a gente queria entender, a gente só não queria ficar no... qual é a consequência disso? Eu quero entender, né? Mas por que eu estou passando por isso? Simplesmente porque Deus permitiu, né? Porque
quis porque eu mereço, tá, mas e daí? Né? Como é que é isso? Vamos aprofundar isso. E por isso a gente escolheu estar aqui. E aí a gente não podia começar a falar de fé sem falar de um conceito que Kardec nos trouxe. Kardec diz lá, né, que do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seu artigo de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade... dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, esse é o conceito que Kardec dá, que é um conceito religioso. Essa questão da gente realmente, cada fé, né, constitui seus dogmas. Então, a gente até ouve alguns dizendo assim, esse é o mistério da fé. A gente ouve muitas religiões que falam sobre isso, e não é a apologia ou crítica a qualquer outro irmão que nós tenhamos, porque alguns de nós espíritas também vivemos dogmas. A gente, de repente, não tem dogmas tão evidentes, mas se a gente olhar dentro da gente tem algumas ideias pré-concebidas e a gente acha que só funcionam daquela maneira. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente também não estar numa fé cega e culminar no fanatismo, porque a forma ortodoxa, ela é uma forma de fanatismo. E, às vezes, a gente, com excesso de preciosismo, a gente pode chegar a essa fé fanática. E aí, quando o Kardec traz isso para a gente, né, da questão dos dogmas, ele faz o discernimento entre a fé cega e a fé raciocinada. Então, a fé cega é essa que a gente aceita como verdade e a gente vira vaquinho de presépio. Alguém diz que é A, a gente diz que é A. Alguém diz que é B, a gente diz que é B. E aí a gente fala assim, não, porque fulano disse. E aí, se a gente for parar para pensar, quantos de nós também, e é quando a gente cria os nossos deuses. E aí a gente fala assim ao outro, porque o outro acredita no que fulano está dizendo. Mas quantos de nós também não idolatramos certas pessoas? A gente acha que o outro está colocado no pedestal, que o outro não erra, que o outro não falha, que o outro não se equivoca. E aí, quando a gente vê, a gente pode estar fazendo a mesma coisa que outras pessoas fazem, de assim, nossa, está bitolado, é a palavra que a gente usa hoje em dia. Mas será que a gente também não está, em alguns momentos, a gente não tem que tomar cuidado para a gente não estar também se bitolando em certos conceitos e achando que só um fulano tem razão, só o ciclano, quando na verdade... nem Kardec diz para nós seguirmos a ele. Ele diz que se ele estiver errado, e a ciência falar alguma coisa diferente, que a gente siga a ciência. Então, se o próprio codificador da doutrina espírita, aquele que foi escolhido, né, por Jesus e pela pleiade de espíritos que ajudam Jesus a organizar, né, a Terra, ele escolheu uma pessoa, e essa pessoa, com total discernimento, e por isso foi escolhido, se não tivesse bom senso, com certeza não teria sido escolhido. Disse para nós que a gente não pode assumir tudo como verdade, então a gente tem que tomar cuidado. Se a gente tem alguma dúvida, se a gente tem algum questionamento, nada melhor, o nosso remédio de espírita é ir no Pentateuco. Vai no Pentateuco que estuda que você vai achar a resposta. Tem outras obras? Com certeza tem outras obras que são maravilhosas, mas com certeza o básico e aquilo que a gente precisa realmente saber. Se a gente souber o básico bem sabido, a gente não vai ter dúvidas, porque com certeza as respostas estão ali. E às vezes a gente fica querendo inventar, né, achar que são coisas mirabolantes, ou dizer que a codificação está ultrapassada, quando na verdade a gente não consegue saber o beabá. Se a gente soubesse, a gente precisava ler tantas vezes, né? E se a gente for observar quantas vezes a gente lê e fala assim, nossa, parece que eu nunca li isso. Quem tem hábito de ler várias vezes o mesmo livro sabe disso. Nossa, estava aqui, mas eu nunca percebi. Porque a gente sabe que cada vez que a gente lê, às vezes a gente esquece. Então, por isso, nada melhor do que o estudo. E essa fé que a gente quer ter, né, essa fé racional, pautada realmente em dados e fatos, a gente precisa estudar. Porque se a gente não estudar,
a gente está fadado em algum momento, de repente, está se desvirtuando porque está criando pedestais para pessoas que são como nós, que estão aqui querendo aprender, querendo acertar. Todos nós que estamos aqui. E o dia que a gente tem essa consciência, as coisas ficam mais fáceis. E é esse convite que Kardec nos faz, falando dessa fé raciocinada. Que é isso. Por isso que quando o Espírito de Verdade dá a mensagem dele, ele nos dá 2 conselhos. Alguém lembra quais são? O Espírito de Verdade fala? Ele fala, primeiro, espíritas, amai-vos. Depois, instruí-vos. É claro que por que ele começa com o amor? Porque a gente sabe, né? Pedro diz que o amor ele é capaz de corromper de absorver uma multidão de pecadores. Então, quando ele faz essa analogia interessante, ele está mostrando para a gente que realmente o amor ele pode muitas coisas, porque é o amor que consegue quebrantar corações, que consegue aliviar dores, que nos traz um consolo que em alguns momentos a razão não consegue nos discernir. Ainda assim, os espíritos também nos dizem que até o pior dos seres humanos, né, os piores dos espíritos, tem alguém aquele amor. Então a gente vê que realmente o amor é capaz de cobrir essa multidão de pecados, exatamente por isso. Porque não tem um ser humano, o espírito mais atroz que tenha, né, o pior dos piores, ele ama alguém. Se a gente souber pegar nesse amor da vida dele, ele é capaz de renunciar e voltar para o caminho do bem. Até porque a gente não pode esquecer que todos nós somos criados com um único destino. Se a gente tivesse dizer que existe um determinismo na nossa vida, só existe um, que é a perfeição. Esse é o nosso destino, não tem para onde a gente correr. A gente pode retardar, a gente pode se desvirtuar, voltar e voltar várias vezes, mas todos nós temos um único destino, a perfeição, que é essa felicidade do entendimento de Deus, né? Uma perfeição relativa, obviamente, mas que ela existe. Esse é um dos conceitos. O outro, né, quem nos traz é Leon Denis, que também é interessante, mas ele vai falar de uma outra fé, que é essa fé, ao meu ver, né, emocional, e que todos nós precisamos, que é o que está em voga hoje em dia, mas que a gente tem essa dificuldade de colocar em prática. Ele diz assim, a fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva à infinita protesidade. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. E aí ele também diz assim, né, que geralmente se confunde a fé como mera crença em certos dogmas religiosos, aceitos sem exame, mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Então, essa fé aqui que ele está nos convidando, é exatamente essa fé que a gente tem que ter a certeza do porvir. É essa fé que todo dia a gente está lutando aqui, que a gente está difícil de conseguir. Porque hoje, com certeza, muitos de nós aqui já conseguem discernir e falar assim, nossa, que pessoa de pouca fé eu sou. Quantos de nós conseguem se pegar no dia falando isso? Ninguém? Só uma. Ah, obrigada, eu também. Gente, então, olha, todo mundo está de parabéns, hein? Nós somos poucos, minoria. Todo mundo já está nessa fé sobre a rocha, né? Que vem a chuva, vem o temporal, vem a trevoada, vem o nevoeiro, e está todo mundo firme na rocha, é isso? Todos nós estamos firmes na rocha com Jesus? Nossa, então, olha, nós estamos tristes, hein? Agora eu fiquei meio deprimida. Porque significa que todo mundo está firme aí, que legal, ótimo, né? Mas o que a gente vê na prática não é bem assim. Quantos de nós... Ou então, olha, eu não vou chegar a essa conclusão. Porque também tem aquele momento. A gente pode estar assim, nossa, que vergonha. Ou então a gente nem consegue perceber que a gente não tem fé. Que a gente não tem esses momentos de quedinha. São aqueles que a gente fala assim, ah, não, eu estou ótima na minha fé. Mas não consegue a gente se olhar e falar assim, mas será que eu estou firme mesmo? Quando vem aquele ventinho, aquela marola, o que eu faço? Eu pulo do barco ou eu fico nele? Eu vou ao encontro de Jesus, ou eu não vou, ou eu ainda estou no meio do caminho eu faço igual a Pedro, né? Eu caio porque eu não acreditei. São os questionamentos que a gente tem que fazer. E é dessa fé, né, que Leon Denis está nos convidando para falar. Né? Essa fé que a gente tem a convicção. A gente está andando, mas a gente sabe que tem algo muito maior.
E para a gente falar dessa fé, né, que tem algo muito maior, a gente não tem como... nós escolhemos 3 passagens para a gente citar aqui, que falam exatamente desses tipos de fé, mas do poder de cada uma delas e o que elas podem fazer na nossa vida. E a gente vai começar falando da mulher hemorroísta, que com certeza muitos de nós já conhecem, né? Que é aquela que a mulher está com fluxo de sangue há 15 anos, e ela, enfim, já tinha perdido lá no Evangelho, né, quando fala sobre ela, nas passagens bíblicas também, diz assim, que ela já tinha perdido tudo que tinha, já estava desacreditada dos médicos, e ela passava já 15 anos daquele jeito. E aí, para a gente entender um pouquinho a cultura, naquela época, no Velho Testamento fala sobre isso, nas leis lá, Moisés diz, né, que se você se deitasse ou falasse com uma mulher com fluxo de sangue no período menstrual, você era considerado impuro. E tinha todo um ritual para você se purificar se você tocasse, se você fizesse qualquer coisa numa mulher no período menstrual. Então imagina como é que essa mulher viveu à margem da sociedade durante 15 anos, porque o fluxo não parava. Imagina você ir a vários lugares, né, médicos, então, lá diz que ela perdeu tudo o que tinha, e não conseguiu uma cura. Imagine o desespero dessa mulher, a solidão, o sofrimento que ela não passou durante 15 anos. Às vezes, nós, por 15 minutos, segundos, nós somos capazes de botar toda a nossa fé a perder. Deu aquele desespero, a gente já começa a achar que a espiritualidade não está com a gente. Que a gente está fazendo certo e não está valendo a pena. Se a gente vê uma injustiça, então, nossa, a gente começa a titubear. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Só que essa moça fez diferente. Quando a gente está no fundo do poço, a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente continua nele, ou a gente descobre que dali não tem como passar e a gente resolve subir. Essa mulher estava no auge do desespero dela e com certeza já estava mais do que no final do poço. Se tivesse algum lugar para se enterrar, coitada, ela já estava morta. E não porque ela quisesse, mas porque a sociedade acabou impondo isso a ela quando dizia que ela não prestava. Então esse é um ponto. Só que ela fez diferente. Quando ela ouviu falar em Jesus, e aí são os auges do desespero. A gente pode pensar assim, nossa, ouviu falar, alguém vai falar, nossa, mais um. Meu caso não tem cura, já estou fadada ao insucesso, deixa eu ficar aqui mesmo. Ou eu posso ter um quê de esperança, né, que nem fez a Lívia também, a esposa de Públio Lentulus, e falar assim, nossa, de repente, essa pessoa pode me ajudar aí. Deixa eu ir lá, já estou com tudo perdido, não vou perder nada. E aí o que ela faz que está lá no relato? Que está no meio de uma multidão, ela vai se arrastando porque ela não tinha força, e também porque, imaginem, competir com todo mundo querendo se aproximar de Jesus. É só a gente pensar num monte de fã, quando tem lá o seu ídolo, que o pessoal corre, na esperança de tocar, para dizer que tocou, né? Não lava a mão, adolescente fala, não lava a mão, não faz isso, não faz aquilo. Tem todo um ritual. Não era muito diferente com Jesus, não. Era o cara e todo mundo estava querendo beber daquela água, né? Se saciar naquela fonte. Porque com tantas pessoas que a gente vê aí, a gente às vezes idolatra também, quer chegar perto e ver. Então ela também estava lá naquele público, só que ela sabia que para ela tinha que competir com muita gente para chegar até lá. E para ela seria muito difícil. Então primeiro ela se colocou no lugar dela. Que era o lugar que no momento ela estava em desvantagem. Só que ela tinha alguma coisa que muitos ali não tinham. De repente alguns achavam que estavam ali por causa dos status, porque Jesus estava em evidência. Mas não estavam pelo verdadeiro motivo que deveriam estar ali. Para conseguir aprender alguma coisa diferente e levar para a sua vida e caminhar com Cristo. Porque quando naquela época se escolhia, como hoje, se a gente escolhe caminhar com Jesus, a gente sabe que vai ter que renunciar a muitas coisas. E vai ter que passar por muitos percalços também. E aí naquele momento que ela está lá, né, ela pensa só o seguinte: se eu tão somente conseguir tocar nas vestes dele, eu serei curada. Na verdade, ela nem toca propriamente nas vestes. Os judeus tinham mania têm o hábito de usar, né? É tipo um chale, tem um nome que agora me fugiu à mente, mas que ele usa sobre a túnica e que naquela época eles eram longos assim no finalzinho, né? E o que ela toca é exatamente naquele chale, vamos colocar assim, de Jesus. Como?
Toga, mas não é na toga, não. Tem um nome diferente, mas agora eu não vou lembrar também. Eu não vou lembrar, não adianta. Mas não foi toga que um amigo meu judeu falou. Então, se ela tocasse naquelas vestes, né, ela conseguiria ser curada. É o que ela acredita. Então, ela vai lá e ela fala assim, se eu tocar em alguma coisa. Ou seja, ela não falou nem assim, ó. Se eu tocar nele. Mas se eu tocar nas vestes desse homem, eu sou capaz de ser curada. E ela foi lá se arrastando, competindo com a multidão, e tocou. E quando ela tocou, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? E aí os discípulos, né, porque os discípulos, o bom dos discípulos é esse, eles são iguaizinhos a nós. Jesus, quando ele veio à Terra, olha como Jesus é maravilhoso, um parênteses aqui, ó. Quando ele veio à Terra, ele não escolheu um assessor poderoso dele, ele não escolheu um ministro. Não, porque você acha que também Jesus não tem essas coisas. Ele tem. Ele escolheu pessoas como nós. E sabe por que ele fez isso? Porque ele é tão inteligente, tão maravilhoso, que ele falou assim, caramba, se eu botar um pessoal do naipe muito alto, esse povo vai achar que é muito difícil. Mas se eu colocar gente como eles vão ver que isso é possível. Que não é tão difícil quanto parece, não. Então, como eles são muito parecidos conosco, né, que é maravilhoso, eles viraram e falaram assim, mas Senhor, olha a multidão que está aqui. Tipo assim, se situa. O senhor está perguntando quem me tocou? Ou vocês acham que foi diferente? O pessoal não foi, não. Porque imagina, uma multidão de pessoas. Se a gente estuda a personalidade dos discípulos, a gente descobre que eles são geniosos como nós, que são imperfeitos como nós, que alguns são tímidos, outros são mais ousados. Mas é tudo gente como a gente. Então, vocês imaginam, estão lá num tumulto. Aí você está tentando proteger lá seu mestre. E aí o cara vai te perguntar quem tocou? O que você vai responder? No meio dessa multidão vai ficar difícil eu te dizer quem te tocou, hein? Mas aí Jesus também, é que eu falo, é por isso que a gente tem que ser fã desse cara. O único fã que a gente tem que ter realmente nessa vida é Jesus. E aí ele vira, e aí eles estavam lá, né, e falam assim, mas você não quer saber quem me toca? Aí Jesus, né, uma pessoa iluminada, que escolheu por amor a nós estar aqui, esse desafio de de ser nosso advogado, virou e falou assim, não, mas eu percebi que uma virtude saiu de mim. Aí vamos lá, pessoal. Olha que filosófico. Realmente, muita gente tocava em Jesus. Muita gente esbarrava nele, inclusive. Essa mulher não tocou nele. Ela tocou nas vestes dele. Num pedacinho, no fiapinho. Sabe aquela coisa assim, meu último fio de esperança está aqui, ai, vou chegar. Cheguei, toquei. Desse jeito. Mas ela acreditava fielmente que se aquilo acontecesse, ela seria curada. E naquele momento que ela toca, o fluxo estanca. Mas naquele momento Jesus percebe que tinha saído uma virtude dele. Isso é maravilhoso. Porque vamos trazer para o nosso dia a dia. É aquele momento que a gente está lá complicadérrimo, né? Que a gente acha que não tem luz no fim do túnel nenhuma, porque foi o que aconteceu com essa mulher. Mas a gente acredita que tem alguém maior olhando por nós. E que a gente não precisa realmente que Jesus esteja aqui conosco para a gente acreditar na ação de Deus, né, por intermédio de Jesus, que hoje é a pessoa responsável pela terra, que olha por nós e que nós não estamos jogados a esmo, que nós não somos fruto do acaso. Foi o que essa mulher acreditou. Só que ela estava lá para buscar uma bênção para ela. E quantos de nós não estamos aqui querendo curar alguma coisa? E aí, pessoal, é claro que nesse exemplo, né, e a gente vê que a maioria dos relatos bíblicos, eles falam muito mais de uma cura material, mas que nós sabemos que a cura material, ela reflete no físico porque o nosso espírito está doente. Não é a matéria que está doente. O que está doente é o espírito. Porque se nós estivermos bem, equilibrados, a gente não fica doente. A gente fica doente porque nós estamos numa condição de doentes ainda, até pelo próprio planeta que nós vivemos. Então a gente vê que a gente oscila muito entre as boas ações e as más ações, entre os bons espíritos e os maus espíritos, por escolhas nossas e por a capacidade que nós não temos ainda, né, da paciência, que nem foi dito na página, do domínio próprio, que é uma coisa que Paulo fala aqui, são os frutos do espírito, está lá. Paciência, longanimidade, benignidade,
domínio próprio, que é uma coisa dificílima. A gente não consegue ter domínio próprio. Porque se a gente conseguisse, a gente seria talvez mais paciente. Mas a gente não consegue dominar a nós mesmos. E é essa montanha que a gente tem que remover que está difícil. A gente não consegue remover essa pedra, mas a gente está no caminho. E perseverar dele já é um bom começo. Então essa mulher, ela queria uma cura dela. E quantos de nós não entramos aqui porque estamos esperando uma cura? Só que o que a gente tem que se perguntar é o seguinte: qual é a cura que eu estou querendo? Às vezes eu estou aqui, vou para essa linha de cura, estou com um problema no estômago, sei lá, enfim, em outro lugar. Mas será que a gente está tentando se curar realmente? A gente está procurando os médicos dos médicos para curar, para liberar o perdão, para ser mais paciente, para enfrentar com resignação as provas da vida? Ou a gente está realmente procurando paliativos e esquecendo que a causa começa em nós mesmos? E se a gente não se equilibrar, nada disso vai acontecer. Que Jesus pode nos tocar, e a gente não vai nem conseguir perceber a presença dele. Ou nós vamos ser mais um naquela multidão que vai estar esbarrando com Jesus, comunhando com Jesus, mas não aproveitou nem 0,0001% do que ele poderia nos dar. É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Porque aquela mulher nunca tinha visto Jesus, ela só tinha ouvido falar. Mas ela cria piamente, né, que ele seria capaz de transformar aquilo que nenhum médico do mundo foi capaz de fazer. Ela o reconheceu como médico dos médicos. E a gente sabe que tem provas científicas hoje em dia que as pessoas que têm fé, seja qual for, elas adoecem menos. Elas são mais felizes. A gente sabe também que quando a gente fica muito nervoso, a gente baixa a nossa imunidade, os problemas começam a aparecer. Tudo fruto do desequilíbrio. Eles não sabem explicar por que isso acontece, mas eles sabem dizer que isso acontece. Mas por que a gente é mais feliz? Porque a gente consegue ver o mundo além da matéria. A gente consegue perceber o que as outras pessoas não conseguem perceber. O que para alguns é suplício, para nós é prova de redenção. A gente não passa por uma prova chorando, a gente até chora, mas o choro é diferente, não é o choro da revolta. É o choro de que aquilo vai passar, e quando passar, a gente vai chegar num lugar onde ninguém foi capaz ainda, ou que nós não fomos ainda, dentro das nossas imperfeições. Que aquela provinha que a gente vai ter, de repente é o marco para a gente virar a estrada, né? E como a nossa irmã disse que leu a página, subir mais um degrau nessa escala evolutiva e nessa senda, né, diante do Cristo. Então, a primeira história é exatamente isso, são essas bênçãos, né? Aí a gente tem que pensar nisso. Quais são as curas que nós queremos? Mas a gente está acreditando que se a gente, como a gente não pode tocar, né, se a gente entender a essência de Deus, entender tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente vai ser capaz de seguir adiante? Só que também o interessante é perceber que não basta ter conhecimento, pessoal, porque aquela mulher, muito embora a gente não saiba muito da história, mas se ela ficou à margem da sociedade, ela não tinha muito contato. Às vezes a gente quer falar bonito, a gente quer dizer que a gente sabe muito de doutrina espírita, a gente, se bobear, sabe o livro dos espíritos de ponta cabeça. Mas não vai adiantar saber quais são as perguntas se a gente não conseguir colocar em prática. Aí nós vamos ser ótimos teóricos. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque tanto Jesus, né, como o Espírito de verdade, enfim, todos os espíritos que a gente vê que passam por aqui, né, e falam conosco, mais evoluídos, eles não dizem muita coisa, não. Se resume sempre a mesma coisa. Você tem que amar a Deus e você tem que amar seu próximo. E aí você também tem que se instruir, porque se você não se instruir, talvez você passe a informação errada. E na doutrina que nós abraçamos, a gente tem que ter informação. Mas não adianta nada ter informação, e Kardec também vai falar isso pra gente, né, sobre a questão da fé. Na presunção, na arrogância, no orgulho, ter com humildade, com amor. Porque se a gente conquistou alguma coisa que o outro ainda não conquistou, isso nos dá brecha. Porque se a gente não tivesse, se a sociedade naquela época tivesse entendido, aquela mulher não teria passado por tanto preconceito quanto ela passou. Então esse é o primeiro caso de poder da fé que a gente vê realmente, que a gente não precisa de muitas coisas. A gente às vezes acha que para conseguir uma bênção, né, uma cura, a gente precisa de muitas coisas. Às vezes a gente só precisa curar nós mesmos. E aí nosso coração está sangrando, e a gente está querendo curar, mas a gente esquece que tem que estancar o sangue.
E que se a gente não cicatrizar aquela ferida que teme ficar aberta, liberar aquele abençoado perdão, não vai rolar. A gente vai ficar preso e vai ficar sangrando, sangrando, sangrando. Esse sangue não vai estancar. Até a hora que a gente ou perdoa o outro ou nos perdoa. Porque também às vezes a gente tem doenças porque a gente não se perdoa. E também não se perdoar não vai trazer de volta o erro. O que vai trazer de volta e vai fazer com que a gente repare são as oportunidades de trabalho. Então trabalhe. Se acha que errou muito, então trabalhe mais. Trabalhe mais que uma hora a gente consegue se perdoar. Mas a autopunição, a autopiedade também não resolve o problema. Tem que fazer igual aquela mulher. Ir para o meio da batalha, tá no meio de muita gente. Mas eu acredito que eu também posso. Que os outros não são melhores do que nós. Às vezes também a gente tem esse complexo. A gente sempre acha que a vida do outro, do vizinho, é melhor. Que nós somos os infelizes e nós somos o pobre coitado. E a gente esquece de degladiar. Vamos lá, vamos lutar um pouquinho mais, né? Vamos vencer o bom combate conosco, acreditando que nós somos capazes, porque Jesus espera isso, e ele acredita nisso. Por isso ele escolheu homens, pessoas como nós, para lutar com ele e depois propagar o evangelho. O outro caso, né, é de intercessão, que é de uma mulher cananeia. Eu não sei se todos já ouviram falar, enfim, muito embora não tenha no evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma passagem que é interessantíssima, que fala sobre, a gente sabe que naquela época, né, Canaã era uma cidade que ela foi muito deturpada, então, durante um período, ela foi excluída porque tinha muita perversão, promiscuidade, enfim. Então, o pessoal de Canaã, eles não eram benquistos. E também não foram numa outra época, porque, por incrível que pareça, eles tinham uma visão diferente. E para o povo judeu, todo mundo que não seguisse do jeito que eles queriam não prestava. Então, era mais fácil corromper do que dizer que servia para alguma coisa. Então, Jesus está num caminho de uma cidade para outra e ela vai ao encontro dele, vai atrás dele, se ajoelha e fala: mestre, eu tenho uma filha doente. E aí Jesus, né, como sempre por analogia, diz assim: mas nós sabemos que já viu um cão comer na mesa com os seus donos? E ela diz assim: de fato, não. Mas até os cãozinhos do lar, os seus donos jogam as migalhas para ele. E aí Jesus vira, sorri e diz assim: até hoje eu não vi mulher com tamanha fé. Vá e sua filha está curada. Pessoal, por que Jesus traz, né, primeiro a Canané exatamente por isso? Podia ser qualquer outra pessoa, mas era alguém que estava à margem também da sociedade. Então a gente vê que Jesus sempre escolhe os excluídos. Só que ele não podia corromper, porque acima de tudo Jesus era judeu, e ele mesmo diz que ele não veio derrogar as leis, mas ele veio dar continuidade. Então, como sabe o que era, ele tinha que questionar aquela mulher, muito embora ele já soubesse a resposta, mas no sentido seguinte: olha, você sabe que eu não posso fazer isso para você não, porque você está um pouco à margem da sociedade. E aí ela vai dar uma resposta mais sábia ainda, mas ainda assim, eu sei que eu estou à margem, mas eu estou aqui primeiro, aí mostra o amor, né? Porque eu sou mãe e eu amo. Né? Aí a gente precisa ser... É só a gente entender qual é o contexto. Imagina qual de nós aqui não vendo seu filho doente, se você tem a menor possibilidade de cura, você não vai lá e cura. Foi o que aconteceu com Lívia. Lívia lá com Públio Lentulus, né? Quando ela ouve falar daquele mestre, daquele Messias, ela fala assim para Públio: eu não sei se ele pode curar, mas alguém me falou de um homem que está fazendo cura. Então, se ele puder curar minha filha... E ela vai até o sermão. Mas, na verdade, né, Jesus cura quando o Públio vai até ele. Mas Jesus diz para ele que não estava curando por causa dele. E Jesus é demais, porque você carrega o orgulho e essa vaidade da humanidade. Mas eu curo pelas preces intercessórias da sua esposa. E aí a gente vê o poder da oração. E que às vezes a gente menospreza a oração que a gente faz. A gente fala assim: Deus está esquecendo de mim, Deus não está me ouvindo. Nossa, ele pode estar ouvindo muito mais do que a gente imagina. A gente pode estar até endereçando a pessoa errada. Porque Lívia não endereçava para Jesus, não conhecia. Ela endereçava para os deuses. Mas a questão é, ela cria alguma coisa, né? até ela se converter, enfim. E aí morrer como cristã. Que para ela foi uma honra. Por isso ela pede para morrer com as vestes da Ana, né? Mas a gente observa o seguinte: em qualquer situação a gente pode interceder pelo outro. É claro que a gente sabe que a salvação, pessoal, é individual. Ninguém vai poder salvar ninguém.
Mas a gente sabe que quando a gente ora, a gente pede o concurso e a ajuda dos bons espíritos. Então, quando aquela mulher vai lá e pede a Jesus, primeiro ela está fazendo o seguinte: alguns têm dificuldade de pedir, não tem dificuldade de pedir para si, mas tem dificuldade de pedir para os outros. Eu acho que nós, como espíritas e cristãos, a gente deveria pedir, não ter vergonha de pedir para os outros, porque a gente está fazendo aquela coisa assim, para mim, de repente, eu estou me beneficiando, mas para o outro, eu estou estendendo a bênção, olha que coisa maravilhosa. E às vezes a gente fala assim, não vou pedir não. Olha, a gente está perdendo uma oportunidade enorme de fazer diferença na vida do outro e conseguir mais bônus para a gente. E aí não se preocupe que não é pecado não, porque os espíritos dizem que até a gente chegar no passo que a gente tem que chegar, a gente vai começar com esse pedido, assim, essa caridade meio interesseira. Mas com o tempo a gente descobre que é bom ser bom e a gente continua no caminho. Então você vê que em tudo Deus aproveita. E não foi diferente o que Jesus fez lá com a mulher. Ele vai lá, fala, percebe qual era a intenção dela, muito embora ele já soubesse, obviamente, mas ele tinha que mostrar para os discípulos qual era o contexto. Ela vai lá e intercede, e aí ele diz que não vê a mulher com tamanha fé, porque ela não precisou nem tocar. Ela falou o seguinte, foi que nem o centurião que fala isso do seu guardião, né? Do seu subordinado, que se ele dava um comando e os subordinados eles eram capazes de obedecer, então que não precisava que Jesus fosse lá vê-lo, porque ele não era merecedor, mas que se ele falasse, ele está curado, ele estaria curado. E Jesus também diz, são as duas vezes que Jesus fala da fé, né, dessa coisa da fé de pessoas preconcebidas, tipo assim, que nunca viu entre as pessoas, ou seja, entre todos os religiosos que ele tinha, aquelas pessoas mostravam realmente uma manifestação de fé diferente, porque não acreditavam nas mesmas coisas que Jesus, mas acreditavam no poder dele sem precisar ver. E quantos de nós ainda não está esperando para crer numa manifestação miraculosa? Porque às vezes também tem isso, a gente acredita no fenômeno. A gente fala assim, não, mas só vou acreditar se alguma coisa acontecer. Nossa, se alguma coisa acontecer, a transformação está na gente, a gente não está vendo? E foi o que essa mulher fez. Quando ela falou lá para ele, né, que uma migalha, como se fosse assim, olha, se o senhor me disser, me dá qualquer coisa aí que eu sei que o senhor vai curar a minha filha. Aí Jesus falou, então vai lá que sua filha vai estar curada. Porque eu não vi até hoje tamanha fé. Mulher com tamanha fé. E é o que a gente também está, que às vezes a gente não consegue entender, né? E às vezes também a gente fala assim, mas eu estou orando para fulano, mas se ele não fizer por onde? Claro, com certeza. Mas a gente também sabe que isso não quer dizer que a gente não possa fazer a nossa parte, de ajudar a interceder pelo outro. Porque se a gente acreditar que nós somos agentes de mudança, nós vamos ser capazes de fazer. O que não fala o livro O Segredo? Nada mais é do que isso, a questão do pensamento. Kardec também diz, né, que quando a gente tem pensamentos realmente voltados, a gente sabe que tudo na nossa vida são fluidos, a gente impõe uma força magnética diferente que manipula os fluidos e consegue fazer com que aquela energia negativa ela se torne positiva através das nossas mentalizações. Quantas vezes a gente não consegue perceber pessoas que são negativas demais e parece que tudo dá errado para aquela pessoa? E tem algumas pessoas que a gente vê que parece que tudo flui. Nada parece difícil. Você olha e fala assim, fulano não tem problema. Nossa, mas parece uma facilidade. Fulano resolve tudo com assim, não estalar de dedo. Aí a gente fica admirando. E aí às vezes a gente fala assim, aí vai ouvir a história de fulano. Porque a gente acha que fulano vive muito bem, muito melhor do que a gente. Aí quando a gente vai ouvir a história de fulano, a gente sai meio cabisbaixo e fala assim, nossa, que vergonha. Ele tem lutas maiores do que a mim e passa de letra. Mas por quê? Porque ele acredita no que ele está vivendo, pessoal. E às vezes a gente ainda está no falar. E a gente está esquecendo de acreditar que se a gente está no caminho certo, não tem como dar errado. E o mal da gente achar que não. Eu estou no caminho, mas o problema é que a gente acha que tem que ser na hora que a gente quer. E a gente esquece que nós somos mediadores dessa situação. Mas não somos nós que realmente a gente não opera milagre, a gente tem que acreditar na pessoa que nos serve para operar. E é o terceiro exemplo. Quando Jesus está lá com os discípulos e tem lá um espírito, um filho que está, de um moço também que está endemoniado há muito tempo, eles viram e falam assim, né? O moço vai lá e fala assim, olha, Senhor, já tentei de tudo, não estou conseguindo, o que eu posso, por que os seus discípulos já tentaram e não foi? E Jesus só fala assim, vá.
O demônio sai agora, porque isso não te pertence. E sai. Aí os discípulos ficam meio assim com ele, né? Ô mestre, a gente tentou, fez e não foi. O senhor só disse aí, saiu? Como é isso? Me explica isso daí, porque isso é uma mágica. Porque tudo a gente tem maneira de botar no sobrenatural. É a nossa mágica. A gente espera, tem que tremer, né? Tem que cair, tem que sentir calafrio. Não, gente, se eu for uma pedra mesmo, eu não vou sentir nada disso. E a intercessão pode estar acontecendo comigo perfeitamente. Não quer dizer, é que nem aquela coisa, se o médio passista não se sacudir, não fizer isso, não fizer aquilo, esse passe é fraco. Que passe é fraco, gente? Mas a gente tem essas manias. Eu gosto do passe de fulano. Aquele passe é forte. Mas o fulano pode estar com as melhores das boas intenções. Se você não acreditar, não vai adiantar nada, porque é aquela coisa, é uma madeira com uma eletricidade, não vai passar corrente. E foi o que Jesus disse lá para os discípulos. Olha só, meus queridos. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês não acreditam. E se não acreditar, não vai acontecer. Quantos de nós aqui não acredita porque a gente acha que não tem merecimento? Realmente, pessoal, merecimento nós não temos. Mas a gente tem que acreditar no seguinte. Para quem a gente está servindo? Qual é o nosso objetivo? Quando eu faço, eu estou fazendo por quem, para quem e com quem? Gente, se a gente conseguir responder, né? Com quem, para quem, por quem? Gente, eu não preciso ser nada. Eu posso ser o pior. Mas eu sei para quem eu estou servindo. Quem é que está no barco comigo? Bom, quem está no barco comigo é Jesus. Então, se ele está comigo, eu posso todas as coisas. Porque, né, isso que disse o salmista, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele disse posso todas as coisas, pessoal, ele não estava dizendo que ele é poderoso, não. Ele não pode nada. Mas quem está conosco pode muita coisa. Então, quando Jesus falou, né? Tanto que quando ele foi... quando ele desencarna, quando está perto de desencarnar, o que ele diz para eles? Pedi em meu nome e eu pedirei ao Pai. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, realmente, vocês não são muita coisa, não. Mas, como vocês estão intercedendo por alguém, por algo maior, não tem como o Pai não os ouvir. É claro, pessoal, que tem momentos na vida em que vai parecer que Deus não está nos ouvindo. Mas uma coisa que a gente tem que aprender com fé é que não é que Deus está nos ouvindo. Até no silêncio, né, Deus trabalha. E o mal da gente é achar que a gente tem que estar ouvindo o tempo todo, porque a gente vive num mundo que tudo é movimento. A gente não gosta do silêncio, já reparou? O pessoal gosta tão pouco do silêncio que bota até fone e fica ouvindo música o tempo todo para não ouvir a voz do silêncio. Mas silenciar é bom, pessoal. Às vezes a gente acha, né? Casal, quando vive muito do silêncio, a gente fala assim, está em crise. Dizem os especialistas que os casais que têm maior afinidade, né, e que mostra que está muito afinado, é quando eles não precisam se falar para dizer. Isso é filosófico, mas é verdade. E a gente está esperando um movimento. Não, porque alguém vai falar comigo. Aí, às vezes, Deus fala com a gente, quando a gente passa na rua e ouve uma música, a gente fala assim, nossa. A gente fala assim, pô, Deus não falou comigo. Porque você está esperando que aquele fulano te responda. E não é fulano. Pode ser alguém da rua, você está ouvindo uma conversa, de repente você pega aquilo e fala, nossa, aquilo foi para mim, Deus já falou. E a gente está esperando o quê? Um movimento. E às vezes o deserto é bom. Porque quando a gente caminha no deserto, a gente está sozinho. Então a gente é obrigado a ouvir Deus. E ouvir Deus, às vezes, é ouvir assim, olha, não é isso que você quer ainda não. Esse não é o melhor para você. Mas o que a gente tem que ter em mente é que se a gente está fazendo tudo certo, mas se as coisas ainda acontecem e a gente acha que é o pior, acreditem. Né? Divaldo diz isso para a gente. Que é o melhor que poderia nos acontecer. Então, é aquela historinha que a gente conhece, que a gente ouve muito no meio espírita, que o cara tinha que perder um braço, ele perde um dedo, e ele está chorando porque perdeu um dedo. E aí viram para ele e falaram assim, olha, meu querido, mas é para você perder um braço. Mas você está fazendo tudo tão certo, você só perdeu um dedo. Mas a gente está chorando porque a gente acha que não merecia nada. Ah, não, mas eu estou trabalhando tanto no bem. Nossa, isso não merecia acontecer comigo. Aí tem tanta gente má aí na vida que está com dedo. A gente tem que pensar diferente. Olha que coisa maravilhosa.
E se aconteceu comigo é porque eu posso mais e porque esperam mais da gente. E na hora que a gente tiver na cabeça que o caminho certo é o melhor caminho, que o certo é sempre certo e o errado será sempre o errado, e que o certo e o errado para nós não pode confundir por uma razão muito simples, pessoal. A gente já está no caminho. A gente não pode alegar ignorância. É que nem direito penal. Né? De acordo, a gente tem os agravantes e os atenuantes. Não é muito diferente aqui no mundo espiritual, não, porque aqui é uma cópia infiel de lá. Então, se eu não sei, a espiritualidade vai me entender de um jeito. Se eu sei, as coisas são mais complexas. Por isso Jesus dizia, para quem muito for dado, muito será exigido. Isso é para todas as circunstâncias. Então, se a gente tem a oportunidade de saber mais, é porque estão esperando mais da gente. Então, longe de ver isso como um fardo, a gente tem que ver isso como uma oportunidade e com a certeza que tem muita gente torcendo por nós. E quando a gente acredita piamente, né, que Jesus está no barco, porque o problema é que às vezes a gente não acredita nisso. A gente acha que a gente está sozinho, está com uma porção de gente que não sabe para quem está nos guiando. Mas se a gente pensar que a gente está no barco com Jesus, que Ele está com a gente, né, e que esse barco não é desgovernado, a gente vai fazer a diferença. E a gente também tem que lembrar que, às vezes, a gente realmente vai querer sair do barco para ter um encontro maior com Ele, e a gente vai cair. Mas Ele vai estar ali, com a mão estendida para nos amparar. Porque Pedro não foi o melhor dos discípulos. Na verdade, é um dos que a gente mais ouve falar e que a gente sabe que fez uma porção de coisa errada, cortou a orelha dos outros, negou Jesus 3 vezes. Mas foi um dos discípulos escolhido para ajudar na caminhada com Paulo para divulgar o Evangelho. Então, a gente vê que ele escolheu um fanático, que foi Paulo, para ser o vaso escolhido dele. E era uma pessoa que matou em nome de Deus antes de conhecer Jesus verdadeiramente. Então, todos nós podemos ser essa mudança que Jesus espera de nós. O que Jesus espera é que a gente remova a pedra da ignorância, da indiferença, da lamúria. A gente, às vezes, reclama demais e a gente esquece de louvar mais. A gente tem que aprender que, em tudo, como diz Paulo, a gente tem que dar graças. Né? Quando Paulo disse isso, não foi no sentido de que a gente vai viver a hipocrisia, mas é perceber a manifestação de Deus em cada ato da nossa vida. E é lembrar que tudo que nos acontece é permissão de Deus, baseado nos nossos atos, que são consequências de atos lá para trás. Se hoje a gente já não é tão se hoje a gente é melhor, que bom, a gente já aprendeu. Mas a gente não pode esquecer que isso não nos exime de toda a responsabilidade de séculos na escuridão. A gente está caminhando agora e vendo um pouquinho de luz e já está achando que é uma luminosidade tremenda e que a gente já pode tudo. Não, a gente ainda não pode tudo. Mas com Jesus a gente pode mais. Então, que a gente não ouvide, né? Que a gente pode fazer a diferença na vida do outro. Que nós somos seres, sim, iluminados, mas não porque nós sejamos os bons, porque nós não somos bons, né? Jesus já dizia isso, que bom é Deus, porque nem Ele se considerava bom. Mas que nós temos o firme propósito e a certeza de que a nossa intenção é a melhor de todas, né? Os Espíritos também nos dizem isso. Que Deus julga pela nossa intenção. Então, se a nossa intenção é boa, não tem como as ações não serem boas e, por conseguinte, dar certo. Quando dá certo para um e não dá certo para a gente, pode ser várias coisas. Pode ser um não de Deus dizendo o seguinte, bom para ele não é bom para você, porque o mesmo remédio que cura alguns, mata outros. O que a gente tem que se perguntar é o seguinte, Jesus, o que eu ainda não estou vendo? Qual é a mensagem que vocês estão querendo me passar, a espiritualidade, que eu ainda não consigo ver porque eu sou muito cega e não consigo ter a resignação da fé raciocinada. Porque quando a gente para e pensa, a gente fala assim, nossa, santo eu não fui. E a gente não precisa fazer retroceder na memória e ver outras encarnações para saber quem nós somos. Olhemos para dentro de nós e vejamos quais são as nossas mais inclinações. Daí a gente já tira o que boa coisa nós não fomos. Mas que a gente tem a oportunidade nessa vida de fazer diferente, de redimir. E aí, se a gente tiver, né, a gente consegue chegar nesse sobrenatural, né? Mas não nesse sobrenatural do miraculoso que a gente falou, mas no sobrenatural de experiências realmente espirituais, experiências que nos fazem a diferença. Que faz com que a gente perceba que uma gripe é só uma gripe. Né? E que, com certeza, aquilo foi a melhor coisa que poderia nos acontecer. Quando a gente tiver em mente que tudo é o melhor de Deus na nossa vida e que as coisas poderiam ser piores,
a gente vai começar a ter essa tranquilidade. Mas não nos envergonhemos. Se em alguns momentos a gente pensar assim, nossa, eu tenho vergonha de mim. Como eu titubeio na minha fé? Titubear faz parte da vida. O que a gente não pode jamais é desistir. Isso é o que a gente não pode fazer. A gente pode cair 7 vezes, desde que nós levantemos 8. É o que Jesus espera da gente. Então, que a gente possa cair, aprender com os erros, levantar. E se cair de novo, levanta de novo. Porque uma hora a gente vai aprender, porque todos nós aprendemos. Não é assim, criança não cai várias vezes antes de começar a andar, mas uma hora ela anda. E hoje a gente anda e a gente não pensa, agora eu vou dar um passo, depois eu vou dar outro. Agora eu vou pensar em me equilibrar. A gente faz isso instintivamente. Mas requerer o quê? Exercício. Então que a gente possa exercitar essa fé para nos tornarmos uma mulher que vai acreditar que ou se eu tocar nas vestes, ou se ele falar, está curado, vai estar curado. Enfim, ou que eu sou um mediador e que eu posso fazer a diferença, não porque eu sou a pessoa, mas porque a pessoa que eu sirvo é o cara. Então que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa remover todas essas montanhas, pedir Jesus para remover a pedra e fazer um milagre na nossa vida, mas não esse milagre miraculoso, esse milagre de cura, né, e de autocura. Isso é o que Jesus espera da gente. Então que Ele fique conosco, que a gente volte mais certos de que a gente está no caminho e de que Ele está no barco com a gente. E Ele não vai sair do barco. A gente pode pular do barquinho, mas Ele vai nos trazer de volta porque Ele nos ama. E é por amor a nós que Ele esteve conosco. Que Jesus nos abençoe.